Queridos e queridas, beleza? Bora para mais um videozinho aqui. A parte de fator não é exatamente o que eu vou explicar, não é exatamente a questão de fatoração, tá? Técnicas de fatoração. Eu vou explicar a questão da propriedade do fator de um polinômio, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um polinômio aqui de grau zero, um número 5, por exemplo, eu não tenho como fatorar ele a não ser que eu destrinche o próprio número 5. Que ele pode ser 2 mais 3, pode ser 2 vezes 2 mais 1, e assim por diante. Você vai destrinchando o bendito do número, você vai colocando jeitos de você transformar ele em alguma outra coisa, né? 2 ao quadrado mais 1, seja lá o que for, né? Mas ainda assim você vai continuar com a mesma representação do mesmo número. Tá, então quando a gente tem, por exemplo, um polinômio de grau 1, 4x mais 2 igual a 0, por exemplo, você pegar a propriedade 0 dele, né, que aí vai ficar, se eu deixar em evidência, vai ser menos 2 dividido por 4, que aí é a mesma coisa que menos 0,5, por exemplo, né? E aí você vai tendo as propriedades, você vai destrinchando o bendito dos múltiplos, né, e da bendita da sua função. Quando você começa a entrar em fórmulas quadráticas, né, ou seja, do polinômio de grau 2 para cima, né, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas pelo menos pelo que eu entendi, de um polinômio de grau 2 para cima, você vai começando a ter sequências de polinômios. Então você vai tendo multiplicações de polinômios para você poder chegar no seu polinômio original. Então vamos dizer um polinômio de grau 2. Né? Um polinômio bem simples. X ao quadrado mais 4x mais 4. É um polinômio bem besta. Então é um polinômio que eu tenho aqui x mais 2, x mais 2. Então eu vou ter x ao quadrado, mais 2x mais 2x dá 4x, mais 2 ao quadrado eu vou ter 4. Só que se vocês notarem aqui dentro que nós temos dois polinômios, né, de grau 1. Eu tenho uma bendita de uma variável aqui, um bendito do x, que ele está na primeira potência, né, elevado a 1. Todo número é elevado a 1 é ele mesmo, né, assim como todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Se eu não tenho nenhum expoente ali, o expoente é 1. E é isso aí, já era. Tá? Então eu tenho polinômios de grau 1. Aqui, toda vez que eu faço uma fatoração, por exemplo, de um polinômio de grau 2. Se eu fizer uma fatoração de um polinômio de grau 3, por exemplo, um polinômio de grau 3 ou um polinômio de grau 4, vamos dizer um polinômio de grau 3. Então eu vou ter aqui x mais 2, beleza? Eu vou colocar aqui x mais 1 e vou colocar aqui x mais 1 ao quadrado, por exemplo. Aí eu tenho um polinômio de grau 4. Porque se eu fizer a fatoração aqui, se eu fizer a distributiva aqui, eu vou ter destes dois, eu vou ter um polinômio de grau 2. Aí se eu fizer uma distributiva deste outro aqui, eu teria um polinômio de grau 4. Vamos fazer um polinômio de grau 3, só para a gente brincar? Então eu vou tirar aqui e eu vou fazer somente mais um. Então eu vou ter aqui, eu vou ter x ao quadrado, né? Nessa primeira parte, eu vou ter x ao quadrado, fazendo só a distributiva dessas duas. Eu vou ter x ao quadrado mais 3x, beleza? Mais 2. Porque eu vou ter x ao quadrado, 2x vezes, vou ter x ao quadrado, depois eu vou ter x mais 1, eu vou ter 1x, vou ter x mais 2x mais x vezes 1. Então eu vou ter x ao quadrado mais 3x mais 2. Aí eu tenho um polinômio de grau 2. E nisso eu vou multiplicar com o meu x mais 1. E aí eu vou ter um polinômio de grau 3. Porque aí eu vou multiplicar x ao quadrado mais 3x mais 2x. E logo depois eu vou multiplicar por 1. Que aí eu vou ter simplesmente só o próprio... Eu vou ter a própria operação aqui à minha esquerda. Né? Então eu vou ter... Se eu fizer a distributiva da direita para a esquerda, que é menor, né, que aí eu só tenho duas variáveis para poder, só tenho dois números para poder fazer distributiva, então eu vou ficar x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x, perdão, 2x mais x ao quadrado mais 3x
mais 2, que no fim das contas eu vou ter x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2 mais x ao quadrado. Então eu vou ter 4x ao quadrado, 2x mais 3x mais 5x mais 2. Então, toda vez que nós vamos fatorando um polinômio, nós vamos tendo polinômios de graus menores. Concordemos? Beleza? Eu acho que, pelo menos essa parte que eu queria dizer, que quanto mais você vai fatorando um bendito de um polinômio, menor o polinômio vai ficando. Você vai tendo vários polinômios de graus menores, ok? Até que você chega uma hora que é o polinômio de grau 1, que é, pelo menos assim eu considero, né, que é o mínimo de uma fatoração, tá bom? Só que cada partezinha dessa daqui, eu posso ter uma propriedade que, por exemplo, cada pedaço deste polinômio, então eu vou ter um polinômio aqui, por exemplo, um x mais 1, e eu posso pegar que o resto, ou seja, os outros polinômios, eu posso interpretar ele como um grande polinômio. Então eu posso pegar, por exemplo, o que nós fizemos aqui atrás. Então eu tenho aqui o x mais 2, x mais 1, x mais 1. Então eu posso falar que eu tenho um x mais 2 aqui, é um polinômio de grau 1, e eu posso ter um polinômiozão, vamos dizer assim, aqui do meu lado, né? X mais 1 e x mais 1, por exemplo, que eu tenho aqui, x mais 1. X, né, perdão, x mais 1. E quando eu estou tratando dessa propriedade, quando eu estou tratando da propriedade de fator, eu não vou entrar no quesito matemático dele, porque é bem provável que eu vá falar bobagem, principalmente na definição, tá bom? Mas eu vou falar na questão de você definir o zero de um polinômio. A partir do momento que nós sabemos quais são os fatores de um polinômio, isso daqui é um fator, tá? Por isso que é fatoração, você vai dividindo o polinômio. A partir do momento que você tem um pedaço de um polinômio, graças às multiplicações seguidas, você consegue saber qual que é o zero de um polinômio. Como assim que eu não estou entendendo? Vou usar um único exemplo, pelo menos por enquanto. No próximo vídeo a gente começa a falar mais sobre fatores e entrar em mais algumas definições, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui o x mais 2, x mais 1, x mais 1, que é bem simples esse bendito desse polinômio ao qual eu fui fatorando. Se eu pegar um menos 2, se eu colocar um menos 2 dentro da minha função, então eu tenho o meu polinômio, que é o p de x, que ele é igual, eu fatorando ele, né? O meu polinômio em si é este, tá? X ao cubo mais 4x ao quadrado mais 5x mais 2. Se eu fatorar ele, eu vou ter três polinômios, que é o x mais 2, x mais 1, x mais 1. Ou se fosse x menos 1, seja lá o que for. Concorda comigo como eu tenho uma sucessão de multiplicações? Se uma dessas multiplicações forem zero, o resto do meu polinômio é zero, eu posso ter 400.000 multiplicações seguidas. Se ela não tiver nenhuma soma, nenhuma subtração, no fim das contas eu vou ter um zero. Se eu tiver um zero no meio deles, posso ser 15 vezes menos 448, multiplicado por 730, vezes menos 213, vezes 0, vezes 848, vezes não sei o que, vezes não sei mais quanto. Se tiver sucessões de multiplicações, no fim das contas eu vou ter um zero, se uma dessas multiplicações forem zero, tá? Uma sucessão de multiplicações, se um deles for zero, eu tenho um zero. Então concorda comigo, se um desses fatores aqui for zero, eu vou ter um zero no fim das contas? Então, aqui no meu polinômio, eu vou ter um zero se o meu x for igual a menos 2 ou menos 1. Porque se eu colocar aqui menos 2, então eu vou ter menos 2 mais 2 são 0, vezes, tanto faz o que for esse x mais 1, vai ser 0, tanto faz o que for o outro x mais 1, o resultado vai ser 0. Se eu colocar um menos 1 aqui dentro, tanto faz
o que eu for ter no outro x mais 2 e tanto faz o que eu for ter no x mais 1. No fim das contas, eu vou ter um zero entre todas as minhas multiplicações e no fim das contas eu acabo tendo zero no meu polinômio. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte de fator e da parte zero. No próximo vídeo eu vou fazer algumas outras explicações, né, explicações aqui do livro, mas eu queria deixar claro a minha visão, né, a minha interpretação sobre a questão de fatores, né, nos polinômios. Que vocês entendam esse conceito que é o destrinchamento do... Você dividir o seu polinômio em fatores, ou seja, os pedaços da multiplicação que vai dar o seu polinômio, e se um desses pedaços você obter um zero, você obter um número ali, que você tem um mais ou um menos, e você coloque um número real ali no meio, e essa multiplicação acabe sendo zero, você no fim das contas você vai ter um zero você vai ter um zero na sua aplicação e você descobre ali aonde fica um dos zeros do seu polinômio. Beleza? No próximo vídeo vamos fazer os exercícios aqui que nós temos do livro, tá? Os exemplos, os exercícios ainda vão demorar um pouquinho, mas eu vou fazer daqui também. Ok, meus queridos? Beijos na bunda, até mais. Espero que vocês também tenham entendido assim como eu entendi. Fui.